Olá, meus filhos, pessoal, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Aqui então daremos início a uma breve e sucinta análise do 11º canto da Ilíada, do canto 15, da nossa queridíssima Ilíada de Homero, né? Tentarei ser sucinto. Aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes, o título do canto se chama Os Feitos de Patroclo, Patrocleia, entre parênteses. Bom, aqui tivemos no outro canto, né, Pátroco dizendo a Eurípilo que iria falar com Aquiles, né? Porque ele estava vendo ali toda aquela situação de perigo que estava vivendo os aquivos, os aqueus. E Aquiles, aqui no verso 7 ao 11, ele meio que provoca, repreende, brinca com Pátroco. Depende do estudioso, né? A professora Ragusa, ela fala no livro dela que essa fala de Aquiles evidencia a intimidade que existe entre os dois. Diz Aquiles: Pátroclo, por que motivo a chorar deste modo te encontras, como menina que insiste com a mãe para ser carregada pelo vestido e detendo-a? Conquanto apressada ela esteja, lagrimosa, a contempla até que ela nos braços a tome. Diz no livro da professora Juliana Ragusa que isto, Juliana Ragusa, isso é a prova de quão próximos são Aquiles e Pátroclo. No verso 20 ao 45, Pátroclo ele vai atualizar o status da guerra, né? Falando dos feridos, de Agamenon, de Odisseu, né? O Tídida ele vai falar também, Tidida, desculpa, vai falar também, Diomedes. E aqui ele vai verbalizar para Aquiles o plano de Nestor, né? Que é o dele vestir a armadura para ajudar ali os aqueus, né? No verso 46, eu até anotei, o Aedo, né? O Homero vai dizer aqui, na tradução do Carlos Alberto: que reflexão era sua? O insensato pedia, insistente, que se cumprisse o seu fado, o seu destino, atraindo a precípite morte. A professora Ragusa fala que em grego é o népios, né? E são usados para os que provocam a sua própria ruína. Bom, Aquiles, no verso 49, ele vai começar um discurso aqui, inclusive se defende. Um discurso que ele diz, até no verso 60, ele vai falar: mas o passado esqueçamos. Possível não é perpétuo ódio no imo a brigar. No imo peito eles falam, né, muitas vezes, né, mas aqui tá só no imo a brigar. Meu propósito, disse, e ainda agora o confirmo, era que não cederia até um instante em que viesse até junto de nossos próprios navios o estrondo e o furor dos combatentes. Permissão dada por Aquiles. Não cobre, né? Cobre teus membros, portanto, com a minha armadura magnífica, e para o campo da luta conduz os valentes mirmidones. Ou mirmidão, os mirmidões, né?
Então Aquiles ele dá a sua blessing, dá a sua bênção para Patroclo, né? Pode pegar uma armadura e vai em frente, meu garoto, conquiste o mundo. Olha o que Aquiles vai dizer também, continuando seu discurso. O verso 71. Se o forte Agamenon houvesse sido mais brando comigo, os troianos agora encheriam as depressões do terreno, ao invés de os cercarem nos barcos. Bom, lembrando, né, que inclusive acredito que deixei explícito no canto 1 que foi uma besteira, né, a luta, a briga aqui de Agamenon, né, e Aquiles. Se um dos dois tivesse sido um pouco mais contido, não haveria, na verdade, a Ilíada, né? Não haveria essa história. Porque foi besteira. Começou a briga, aí então, depois dessa briga de dizer respeito aqui e acolá, aí sim, que já que Agamenon tinha o poder, né, a autoridade, pelo menos, aí foi que ele solicita a Criseida de Aquiles, né? Bom, no verso 80, Aquiles vai dizer aqui para Patroclo que ele não deve seguir os troianos até os muros de Troia. E aqui é a primeira vez que eu li aqui, mas já foi corrigido quando eu já fui pro guia. Mas a primeira vez que eu li aqui foi muito interessante porque não percebi que Aquiles, na verdade, estava protegendo a sua glória, o seu Cleos. Também depois ele vai dizer a frase ali que está cuidando do amigo, né? Que você entende. Mas eu pensei que ele estava preocupado com... não vai lá porque lá é perigoso, senão você vai morrer. Não. Ele vai falar... Eu vou ler. 81. Não deve lançar o inimigo fogo nos lenhos, gato retorno, consultar-nos. 83. Grava, porém, no emo peito que passo, insistente a dizer-te, para que junto dos danos eu possa alcançar alta glória e honra sem par, e eles próprios me venham trazer a belíssima filha de Crises, e infindos presentes de grande valia. Logo que os teucros das naus repelires, vai falar Aquiles, retorna, ainda mesmo que o de Hera, esposo Zeus, de voz retumbante, alta glória te ceda. Sem mim, não queiras levar mais avante o combate ardoroso contra os danos valentes. Ser-me-ia desdouro, por certo, nem aconteça, exaltado no ardor do combate, levares o morticínio até os muros de Troia, por ventos batida, pois poderia descer do alto Olimpo um dos deuses eternos, que Febo Apolo, o frecheiro, aos troianos é muito afeiçoado. Belas palavras, não? Né? Quem diria, né, que aconteceria isso daqui, né? Então Aquiles ele fala para Patroclo, com exceção desse trecho, primeiramente ele fala para Patroclo no meio porque ele acredita no poder de Patroclo. Ele acredita na força de Patroclo. Então Patroclo era um excelente guerreiro, né? Como veremos mais adiante. Não era o mais forte. Segundo o próprio texto, Ajax, o Telamônio, é o mais forte, o grande. Depois de Aquiles, claro. Porém, Patroclo, acredito eu, pelo o que é visto aqui, nessa fala de Aquiles e também nos seus feitos, os seus atos, que ele está
na força dos generais ali de guerra. Acredito eu, não sei, não conversei com isso com ninguém. Penso isso eu mesmo, né? E a não ser essa parte que ele fala assim, ó, você é brabo. Você levar o morticínio lá, pode ser que Apolo, como ele gosta muito dos troianos, ele venha ao seu encontro, né? Porque a professora já me disse, a professora Vanessa, que existia um templo de Apolo em Troia. Não sei se, não lembro se está escrito aqui em alguma parte da Ilíada, mas eu lembro da professora dizendo isso, né? Que Apolo é afeiçoado aos troianos porque existe um templo a Apolo em Troia. Tá? Muito, muito interessante e importante esse trecho. Que é devido ao não cumprimento dessas palavras de Aquiles é que Patroclo morre. De uma maneira também, não sei, covarde. Porque o que vai acontecer com o Heitor também é... Você vê, né? Então, o destino tá aí, as profecias, porém nós temos os deuses agindo ativamente para que elas se cumpram. Interessantíssimo isso. No 112, o Aedo aqui, quem está escrevendo o texto, o querido Homero, vai pedir ajuda para as musas para contar o que está acontecendo, né? Do fogo nas naus. Aí no 124, aqui eles dão uma acelerada aqui dá uma acelerada aqui no Pátroco. Ele vai dizer... Aqui, ó. Ao ver Aquiles, a flama elevar-se na polpa da nave, bate nas coxas, né? Interessante, né? Igual o Pátroco bateu nas coxas lá anteriormente no outro canto, no canto 15, né? Canto anterior. E diz para o neto ilustríssimo de Actor, que é Pátroclo, né? Pátroclo, herói da linhagem de Zeus, impecável ginete. Pátroclo também tinha ascendência de Zeus, né? Já percebo que o fogo voraz irrompe nos navios. Não aconteça ficarmos privados dos meios de fuga. Veste a armadura depressa, que eu vou congregar logo os sócios. Eu não tenho nada nisso falando o que significa esses sócios, né? Pode ser outra coisa. Eu vou checar na minha tradução agora. Eu vou pegar aqui, vamos abrir aqui. Canto 16º, no verso 129. Vamos ver se tem outra palavra aqui para sócios. (129) Que eu congrego o exército. Veste o armamento logo, que eu congrego o exército. Bom, não entendi direito, mas é isso aí. Aqui tá sócios do Carlos Alberto Nunes, no nosso querido, que eu tenho a Odisseia também, ilustrada aqui, ilustrada não, escrita aqui, bilíngue, na edição da editora 34. O nosso Trajano, com o ensaio da Simone Weil, ou Weil, não sei. Bom, aqui está, né? Preciso perguntar a questão desses sócios aqui. 168 vai dar ali aqui nesse trecho seguinte, a Patroclo vestindo a armadura de Aquiles, né? 168 a gente vai ter aqui um excelente dado, que é Aquiles tinha trazido 50 navios para Troia, cada uma com 50 homens, nos Emos. 2.500 homens.
dividido em cinco varões para comandar esses homens. Primeiro é Menéstio, tradução do Carlos Alberto Nunes. Os nomes são muito diferentes às vezes, ou é o mesmo nome em outras traduções. A do Frederico acabou se tornando a mais popular por ser a mais fácil de ser entendida, né, para quem nunca leu. Está sendo amplamente recomendado, então de repente você que está vendo, ou você, meu filho, tem aqui em casa, né, o que você quiser, graças a Deus, pela misericórdia. Então tá aqui. Menéstio é o primeiro, Eudoro, Pisandro, Fenice e Alcimedonte. Bom, esses são os homens de confiança de Aquiles. Até anotei aqui, não precisava procurar aqui no texto, tem anotado. Marquei até em vermelho. Então, vamos lá, verso 220. Prece de Aquiles. Segundo o livro da professora Juliana Raguso, que eu até separei, a mais solene da Ilíada, com resposta antecipada. Página 186. É um trechinho básico. Partem todos, e o herói que fica, espectador, faz ritual de libação com prece a Zeus. Verso 211 a 249. A mais solene em Homero, Ianco. Com as tradicionais partes vistas na já comentada prece de Crises, no canto 1, no verso 37 ao 42, são dois os seus pedidos, aos quais a resposta é antecipada, no verso 249 ao 252 deste canto, como a da prece de Écuba a Atena, no canto 6, no verso 305 ao 311. Aqui será atendido o de dar Quidos, o verso 241, a Patroclo, o triunfo de afastar os troianos, negado o de que ileso ele retorne com as armas e companheiros. Professora Juliana Aragusa, recomendo aqui a Ilíada de Homero, guia de leitura. Opa. Bom, como aqui já disse, aqui no 269 temos um discurso de Patroclo, que a primeira fase já é belíssima. Gosto muito. Bravos mirmidones, sócios de Aquiles o forte, Pelida, sede homens. Caros amigos, e força a mostrar impetuosa, para de glória cobrimos o mais valoroso dos Dânaos, que nos navios se encontram, Aquiles. Bem como seus companheiros, e possa ver Agamenon, o forte senhor de Atreu filho, quão cego estava ao querer desprezar o maior dos aquivos. Patroclo foi virado no giraia para não acabar com a guerra, né? Obviamente, né? Primeiro salvar ali aquele reforço pontual. Vamos lá. O Patroclo no 293, ele vai chegar na nau que tá pegando fogo, que é de Protesilau, repele o inimigo e apaga o fogo do barco. Da nau. Aqui no 368, e aqui é a Patroclo, sua Patrocleia, né? Ele vai... Vou espirrar aqui, peraí. Na sua Patrocleia. Tô bem. Matando vários inimigos. No
68, Heitor recua. Porque, além disso, tinha uma trincheira ali que vários cavalos e as carruagens dos troianos estavam caindo nessa trincheira. E Heitor viu que aqui, ó, 363, 362, via o troiano que a sorte da guerra já estava mudada. Mais uma vez recua Heitor, né? Houve aquele recuo por conta de Agamenon, né? E agora mais um. Inteligente, tem que falar. Cara inteligente. 419. Começa a luta de Pátroco e Sarpedon, que é o ápice da Patrocleia aqui. Lembrando que Sarpedon é filho de Zeus. Tá? É filho de Zeus, Sarpedon. É belíssimo. Amor que Zeus tem pelo seu filho. Já o salvou por 2 vezes. E agora esse trecho aqui dessa batalha é um pouco longo, porque é cogitado por Zeus salvar de novo Sarpedon, né? E vai ser dito para ele que caso ele faça isso, os outros deuses vão salvar os seus filhos, etc. Perturbação na ordem e tudo mais. Porém, lembramos que isso já tinha sido dito no canto anterior e já sabia. Ele já sabia que Pátroco iria matar Sarpedon. Nós sabíamos também. É muito provável que na primeira leitura, este momento já tínhamos esquecido. Eu mesmo tinha esquecido. Mas fiquei na atenção aqui, lembrando agora, né? O que ia acontecer, porque é um trecho longo, né? Sendo discutido o que será feito. Porém, no canto 15, já nos é dito, bem no comecinho lá, que já nos é dito, deixa eu ver, será que eu encontro aqui? Já nos é dito que nosso querido amigo Pátroclo iria matar Sarpedon. E eu encontrei. Canto 15, verso 1, 2, 3, 4, 5. Pátroclo, é que Zeus falando com ela. Pátroclo, o amigo dileto, que a lança de Heitor valoroso vai junto de Ilho prostar. Pós ter ele a inimigos inúmeros a morte dado, entre os quais o meu filho, o divino, como está escrito aqui, Sarpedone. Então, nessa luta aqui no canto seguinte, o canto 16, qual estamos analisando agora, já é sabido por nós, pelos leitores mais atentos, que não foi o meu caso na primeira leitura, que Pátroclo iria matar Sarpedon. Veja, nesse instante aqui eu estava vibrando, com Pátroclo tocando terror aqui na batalha. Porém, não lembrava. E tem todo aqui um drama de Zeus com seu filho, né? Do pai com seu filho. Tendo que aceitar, a qual a gente não, pelo menos eu, não tive essa empatia, vamos usar a palavra da moda, compaixão por Ares, por exemplo, quando seu filho morreu. Tipo assim, se lascou, mano. A Atena tá aí, cara. A Atena é braba, segurou um homem. Aqui não, aqui há um compadecimento pela minha parte como leitor por Zeus, né? Tanto que Sarpedon morre,
Eles lutam aqui, né? Sarpedon morre. E antes de ele morrer, aqui ó, mais uma vez, 477. 9876. 476. Mais uma vez os heróis se defrontam na pugna homicida. A lança Aénia Sarpedon frustra de novo a remessa. Pelo ombro esquerdo de Patroclo, a ponta do bronze desliza, sem atingi-lo. Porém, com a mão certa dispara o seu dardo Patroclo. Vão, por sem dúvida, o bote não foi que o hastil longo no coração de Sarpedon entrou, onde envolve o diafragma. Ele que tomba por terra, tal como carvalho ou pinheiro, ou choupo altivo, que altruz de afiado e possante machado para o uso náutico, o obreiro numa alta montanha derruba. Aí continua o símile, né? Bom, feriu aqui o Patroclo, o Sarpedon cai no chão e ele vai falar para Glauco que para proteger a sua armadura. E é explicado aqui pela professora Juliana Ragosa que é um sinal, uma vergonha, etc., você ter o seu corpo, a sua armadura roubada após você ser morto. Ele faz um pedido aqui muito tocante, né, para Glauco proteger a sua armadura. Glauco 492. Glauco querido, guerreiro famoso entre os homens, agora deves mostrar-se invencível, vibrando o galhardo à asta longa. Se és desnudado, somente prazer pode a guerra causar-te. Os condutores dos lícios, primeiro, de todos os lados, chama e os exorta que venham a lutar ao redor de Sarpedon, com a tua lança de bronze. Depois corre minha defesa. Causa de grande desonra e de opróbrio ser-te-ei para sempre, constantemente. Se acaso, ao cair junto às naus em combate, da reluzente armadura me vierem privar os arquivos. Sarpedon inteligente também joga a culpa ali, joga pra Patroclo a batata quente, né? E aqui acontece uma coisa muito interessante, que no 513, Glauco pede a cura para Apolo e é atendido por conta de um ferimento, né? Não vou ler que senão vai ficar muito maior aqui o vídeo, né? No verso 666, Zeus manda Apolo, é simbólico, né? Zeus manda Apolo tirar o corpo de Sarpedon, cuidar do corpo, entregar para Hipnos e Thanatos, sono e a morte, respectivamente. Quem assistiu Cavaleiros Zodíacos, a saga de Hades, sabe que são 2 dos 3 generais do inferno. Para ser enterrado em Lícia, né? No verso, estamos chegando ao final, no verso 684, o Patroclo ali já fez já fez, colocou seu nome na história, né? Podemos dizer assim, já fez seu nome. Ele ordena Automedonte para perseguir os troianos que estão fugindo para os muros. Aí você fala, ih, rapaz, né? É aquele famoso filme de terror em que você escuta um barulho no porão, tudo escuro, e você vai lá ver. E você acende a luz e a luz apaga, ou nem acende. Mas mesmo assim, você sabe que, assistindo o filme, né, que o cara não deve ir, mas ele vai. E você fala que aqui já era. 702, chegado aos muros,
Pátroclo tenta escalar os muros de Troia. Por 3 vezes, o impede Apolo. Na quarta vez que o Pátroclo vai escalar, Apolo repreende, falando que não é destino dele. Vamos lá, 707. Pátroclo, germe de Zeus, para trás. 707, Apolo falando com Pátroclo. Não consente o destino que por teu braço se renda a cidade gloriosa dos teucros, nem por Aquiles, herói, do que tu muito mais valoroso. Então aqui, ele sabendo o destino, Apolo vai falar que não é destino nem dele, nem do Aquiles, que é muito mais valoroso que Pátroclo, que Troia caia por suas mãos. No 715, nisso daqui, né, Heitor recua e tá na dúvida se ele vai... tá na dúvida se ele deve lutar ou não. Apolo toma a forma de Ásio, tio de Heitor, e o incentiva a lutar, né? Ele o incita a lutar contra Pátroclo. E também um incentivo belíssimo também, né? Que qualquer um ouvindo iria, né? Bom, começa a luta e aqui é triste aqui a queda de Pátroclo. Ele vai receber alguns golpes. Bom, o primeiro golpe ele toma uma espalmada de Apolo nas costas, isso Pátroclo. Que aqui diz que o Apolo tira o capacete da fronte, né? E ele cai pelo chão entre os pés dos cavalos. Aqui eu só não entendi se foi Apolo tirou com a mão, jogou no chão, ou Apolo tirou porque deu um tapa e caiu, né, o capacete, né? Bom, deixou ali Pátroclo desnorteado, né? É uma palmada de um deus, né? É como você pegar uma palmada nas costas de um animal pequeno, né? Ou de um bebê, né? Imagina. Assim, a força é desproporcional, né? Bom, Heitor, que acontece no 799. Tá, a espalmada eu não falei, né? Foi no 791. 799, olha o que acontece. Ora deixou Zeus potente que Heitor na cabeça o pusesse, o elmo de Aquiles. No verso 806, Eufobo joga a remessa, né? Porque lança uma lança, eu ia falar, né? Mas ele arremessa uma lança nas costas de Pátroclo, no verso 806, e ele foge com medo. No 818, o terceiro golpe, Heitor fere o Pátroclo no baixo ventre, com uma lança também. Bom, temos ali troca de palavras amorosas. Óbvio que não, né? Entre Pátroclo e Heitor. E tem uma que eu gosto muito no 843. Pátroclo dizendo para Heitor: Jactas-te, Heitor, desse modo, por teres obtido a vitória de Zeus potente de Apolo, que fácil puderam vencer-me, pois foram eles que as armas, ao fim, me tiraram dos ombros. Se tal como és, 20 teucros me houvessem buscado de frente, com a minha lança aqui mesmo os teria prostrado sem vida.
Então ele mataria 20 troianos. Mata-me a moira funesta e o dileto nascido, bem como entre os humanos. Euforbo é somente o terceiro a espoliar-me. Espoliar-me. Ora, outra coisa te quero dizer. Guarda bem no imo peito. Não tens também muito tempo de vida, que já se aproxima de ti o fado implacável e a sombra da lívida morte. As mãos de Aquiles terás de morrer, o impecável e ácida. E aqui o Zeus vai falar, o Heitor responde mais pra frente, 859. Por que motivo me fazes algoro tão fúnebre, Patroclo? Por que será, né, meu querido? E acontece, de fato, o ponto da virada aqui no poema. Porque vemos até então que Aquiles tinha falado para Patroclo vamos deixar isso no passado, né? Que Agamenon fez de tirar o meu Geras, né? Meu espólio de guerra, tal, que ninguém pode guardar a ira no peito para sempre, né? E aqui acontece o que aconteceu, né? Próximo canto 17 será chamado o título Os Feitos Heróicos de Menelau. Aristia de Menelau. Agora serão alguns cantos na sequência com batalhas incríveis, né? Ajax também vai brilhar bastante. Porém, voltando ao canto 16, é impressionante como o destino age, né? Porque se formos pensar dessa maneira, que há um destino já totalmente escrito pelos deuses, porém, pensando friamente, acredito eu que não. Não é um destino que age friamente. Acontece pelos atos, pelas escolhas dos homens. Patroclo escolheu e ordenou que o seu companheiro Automedonte fosse atrás dos guerreiros, né? Ele cometeu a híbris, né? Aqui sempre que um herói comete a híbris, um guerreiro comete a híbris, ele toma já ali o seu quinhão, né? Ou a sua punição. É impressionante aqui. Homero está a todo instante nos lembrando disso, né? Quase todos os cantos tem alguém que comete a híbris e se dá mal, né? Qual a lição? Né? Seja equilibrado, né? Como temos na Bíblia, né? Para quem é cristão, que da soberba precede a queda. É o que temos aqui, toda a Ilíada, isso acontecendo. Bom, ficamos aqui para o próximo canto, que também é belíssimo, grande também, em extensão, que Menelau vai matar Euforbo e etc. É um belíssimo canto, vai ter ali começa a disputa pelo corpo de Patroclo, porque Heitor quer fazer uma abominação para os gregos naquela época com o corpo de Patroclo. A sua híbris está a caminho. E ficamos por aqui. Até breve. Voltaremos mais forte.